Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 32 diz assim: E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E a pergunta já traz implícita a resposta, não é? Enquanto ouvíamos, o nosso coração não estava ardendo? E a resposta é sim, o nosso coração estava ardendo. E é o que Deus quer de nós, Ele quer o nosso coração ardendo na presença dEle. Vivemos em tempos difíceis, muitos aí o coração está esfriando, mas Deus quer o nosso coração ardendo na presença dEle. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Também agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, Deus quer então que o nosso coração se mantenha aquecido. E nós vamos ver aqui nessa passagem bíblica alguns sintomas, algumas evidências de um coração que está esfriando. Então, vá comigo no versículo 13, enquanto você encontra aí, só para contextualizar a situação. Era domingo da ressurreição, já era à tarde, início da tarde, e pela madrugada cedo, Maria Madalena havia ido ao sepulcro e volta com a notícia: ele ressuscitou, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Quando Pedro e o João ouvem essa notícia, eles vão correndo até lá no sepulcro. E chegando lá, o sepulcro está vazio, não é? Tem lá o lenço dobrado, e eles voltam dizendo: o sepulcro está vazio. Só que, como os demais ainda não tinham visto, tinham dois discípulos que, quando ouvem aquilo, encontrou o versículo 13, vamos ler daqui até o 17, acompanhe comigo. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Nestes versículos que lemos aqui, trazem para nós alguns ensinamentos. Primeira coisa, para se verificar um coração que está esfriando. O desânimo está no coração aqui desses dois homens, porque eles estão desanimados, indo a caminho de Emaús, cerca aí de 11 quilômetros, e esse desânimo se torna notório pela conversa que eles estão tendo, pela tristeza que eles estão tendo, pela falta de entendimento que eles estão tendo. Eles estão caminhando desanimados, desesperançosos. E nós vamos ler nos versículos à frente que eles mesmos vão dizer isso. Pensavam que Jesus seria aquele que iria remir a Israel, mas ele morreu e já é o terceiro dia. Eles mesmos mais à frente vão dizer: olha, as mulheres foram lá, disseram que tiveram a visão de anjos, disseram que ele ressuscitou, foram lá, viram o sepulcro vazio, mas a gente não sabe. Eles estão indo desanimados. Eles estão indo,
se afastando de Jerusalém. E compreenda, às vezes na vida tem situações que nós enfrentamos que vão trabalhar para que o desânimo chegue. E diga assim comigo, eu vou me manter animado. Porque se manter animado quando tudo está bem é fácil. O difícil é na hora da dificuldade. E note um detalhe, nós vemos ao longo da Escritura, Deus dizendo várias vezes, tenha bom. Então o bom ânimo nós temos que ter. Deus, ele nos fortalece com a força do seu poder, ele renova as nossas forças, enfim. Agora a questão do ânimo, nós que devemos ter. É o que ele vai dizer a Josué, é o que ele vai dizer a várias outras pessoas. Tende bom ânimo. Então, bom ânimo eu tenho que fabricar. No caso do Josué, ele estava enlutado, ele estava choroso, Moisés morreu. E temos vários outros exemplos. O próprio Senhor Jesus dizendo a Jairo, quando ouve a notícia da morte de sua filha, tem bom ânimo. Continue crendo, continue acreditando. Então, bom ânimo nós temos que ter. O desânimo é uma evidência de um coração que está esfriando. E esses dois aqui estão completamente desanimados. Uma outra evidência de um coração desanimado, de um coração frio, é se afastar da situação, é querer fugir, não é? É querer fugir. Eles estavam todos reunidos em Jerusalém, só que esses dois resolveram ir para uma aldeia vizinha. Eles estão caminhando cerca de 11 quilômetros. São horas de caminhada. Não é atravessar a rua daqui ao outro lado. São horas e horas e horas. Amados, tem situações que nós temos que tratar de frente. Porque se não resolvermos, não adianta fugir. Não adianta correr, porque ela não vai se resolver sozinha. Não é? Esses estão fugindo. Uma outra evidência de alguém que o coração está esfriando é o tipo de conversa que estão tendo. O texto diz no versículo 14 que eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Um ia perguntando ao outro, não é? Só que a conversa não era uma conversa empolgante, uma conversa inspiradora, uma conversa de fé, uma conversa positiva. Não, a conversa era derrotista, vitimista, pessimista. O próprio Senhor Jesus vai dizer, sem eles saberem que era Jesus, no versículo 17, que palavras são essas? Que palavras? É uma pena que não tem aqui os detalhes, mas essas palavras que eles estavam falando eram palavras de derrota. Você conhece alguém que quando você fala uma coisa, a pessoa já apresenta várias outras? Por exemplo, suponha que você vai conversar com alguém e diz assim, eu estou enfrentando um problema sério. Tem gente que diz, só um? Eu estou enfrentando um monte de uma vez. Pô, rapaz, mas eu estou enfrentando um problema financeiro grave. É mesmo, eu estou devendo a Deus e o mundo. Ou eu estou enfrentando um problema com um filho. Ah, com um filho eu estou enfrentando um problema com meus 4 filhos, com o marido, com o patrão, que é o Satanás, com isso, com aquilo. Você conhece gente assim? É a síndrome do fracasso, o vitimismo, o derrotismo. É o que eles estão falando. Poxa, mas Jesus, ele curou tanta gente, ele fez milagre, isso, aquilo, mas morreu, fazer o quê? Né? Que tragédia, a gente pensou que ia ser diferente, agora não é, agora acabou, agora não tem mais jeito. E eles estão conversando, e amados, esse tipo de conversa demonstra de maneira clara alguém que está com o coração gelado. Não tem mais fé, não tem mais ânimo, não tem mais esperança, não tem mais nada. Assumiu a derrota. Entregou os pontos, jogou a toalha, fracassou. Quem está entendendo, diga amém. Não é essa posição que Deus espera de mim e de você. Não é essa posição que Deus espera de nós. Deixar a tristeza tomar conta. Olha aqui no final do versículo 17. E por que estáis? Preste atenção aqui, ó. Você tem 3 coisas juntas aqui. Tristeza, desânimo e desejo de isolamento. Isso aponta de maneira clara uma depressão que vai chegar. E é o que muita gente está passando nesses dias. Enfrenta lutas, dificuldades, problemas, e aí, por não saber como lidar e como resolver, porque compreenda, quando a gente sabe resolver a coisa, é fácil, não é verdade? Você já se viu diante de um problema que você sabia resolver? Você tira de letra. Agora, o problema é quando você está diante de uma situação que você não sabe como lidar, você não sabe como resolver.
Por exemplo, uma mulher, já falei aqui outro dia, né? A minha esposa, por exemplo, tem uma perna só, mas ela consegue ao mesmo tempo botar comida no fogo, tá lavando a louça, lavando roupa, fazendo faxina na casa e arruma os meninos para a escola. Eu fui fazer uma tapioca e um ovo, eu queimei o ovo. O homem não tem a mesma capacidade que a mulher. Agora bota a mulher para trocar um pneu do carro, o homem tem mais facilidade. Quando é algo que a gente sabe resolver, é mais fácil. O difícil é quando você está diante de uma situação que você não tem a menor noção do que fazer. E quando a pessoa junta essas três coisas, tristeza, desânimo e o desejo de se isolar, isso vai culminar numa depressão. O negócio é sério. Então, eles estão nessa situação. E detalhe, tudo isso, e traz mais uma evidência, além dessas três coisas, o texto diz no versículo 16, leia comigo, mas os olhos deles estavam como que, se você tiver uma caneta, anote aí, cegueira espiritual. Espiritualmente eles não conseguiam ver que Jesus está do lado deles. Para eles, era um viajante, era um peregrino. Quando a pessoa está diante de uma situação que combina desânimo, tristeza, desejo de sumir, não consegue lidar com o problema, imediatamente pensa, onde é que está Deus? Cadê Deus? Não está vendo o que eu estou passando? Cadê Deus que não faz alguma coisa? Cadê Deus que não muda a minha história? Por que Deus que eu estou passando por isso? E é necessário compreender que Deus permite situações para nos tratar, para nos lapidar, para fortalecer a nossa fé. Nós temos que olhar para as situações da vida, não sob a nossa ótica humana, carnal e limitada, mas de acordo com a ótica de Deus. E para a ótica de Deus, a aflição pode vir, a tribulação pode vir, a prova pode vir, mas se nós ficarmos fiéis e perseverantes, a vitória vai chegar, a situação vai mudar, Ele vai agir, Ele vai operar, e o nome dEle será glorificado. Vá rapidinho comigo no Salmo 42, já voltamos aí. Salmo 42. Olha a situação aqui do salmista que ele relata. Salmo 42, versículo de número, acho que é o 3. Leia comigo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e... Uma pessoa que chora de noite, o negócio está bom, a vida está legal, está bacana. Uma pessoa que só chora de noite, está desesperada, está angustiada. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu... E o diabo é especialista nisso. Deus te abandonou. Deus te largou. Deus te deixa sofrer. Para que você ainda vai para a igreja? Para que você ainda faz campanha? Para que você ainda busca Ele? Nada vai mudar. O diabo é especialista nisso. Não é? O diabo é especialista em colocar, para baixo. Só que o salmista aqui compreende, não é, que ele não pode viver dominado pela alma, porque a alma é que nem uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, alegre, feliz e contente, outra hora você está chorando, desesperado, querendo morrer, e tem gente assim, viu? E tem gente assim. Hoje pela manhã me ligou uma senhora, eu orei pelo celular, a senhora desesperada, dizendo que queria morrer, estava depressiva, uma série de coisas. O negócio não está brincadeira, não. Então a alma é como uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Só que a palavra não ensina a vivermos na alma. Nos ensina a viver no espírito. O versículo 11 diz assim, porque estás abatida, ó... É ele falando com ele mesmo, é o espírito falando com a alma. Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes a alma se perturba, a alma se abate. A circunstância vem, a luta vem, o problema chega, mas aí vem a palavra, espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face, meu Deus! Não viva por emoção, por sentimento, creia! Volte lá comigo em Lucas 24. Então, aqui, eles estão espiritualmente cegos, eles não conseguem ver. E amados, compreenda, Deus prometeu que estaria conosco, independente da situação.
É promessa, Isaías 43, versículo 13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Está escrito que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem, são de paz. Também está escrito que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os de Deus estão lá em cima, os nossos aqui embaixo. A gente vê aquilo que está dentro dos olhos, aquilo que está ali. Deus vê lá na frente, porque Ele é todo poderoso. Hoje, você pode estar olhando e vendo só angústia, só dor, só problema, só dificuldade. Deus já vê você lá na frente contando testemunha. Deus já vê você lá na frente dando risada e lembrando, aquela época eu chorei, aquele dia eu sofri, mas o meu Deus me ajudou, estendeu a mão para mim. Tem gente que está cega e não consegue ver. Tem gente que espiritualmente está cega e não consegue ver. E aí o coração vai esfriando, São os dias em que vivemos. Mas diga assim comigo, o Senhor não desiste de mim. Ele não desiste de nós. O Senhor mesmo com tudo isso vai perguntar para que eles respondessem. Versículo 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? Não era para eles estar falando aquilo. E não era para eles estar falando aquilo. Pelo contrário, era para eles estarem lá reunidos. Mas o Senhor que não desiste foi até eles. Foi lá. E quando nós pensamos, não é, que o Senhor nos abandonou, aí está Ele lá do nosso lado, dizendo, eu estou aqui com você. Aí o Senhor vai, e Jesus é tremendo, né? Ele dá uma de João sem braço. Ele pergunta, por que vocês estão tristes? Aí vem a resposta, versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Aí Jesus pergunta, quais? Não sei, me conte, quero ouvir, fala aí, diga aí, quero saber. Que coisas que estão acontecendo? Não é o que está escrito no versículo 19? E ele lhes perguntou, ele sabia ou não sabia? Estava falando dele. Mas às vezes Deus quer ver o que está no teu coração, e Ele quer ver você colocar para fora, Ele quer ver você falar para tratar o coração. Aí eles vão responder, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, preste atenção nisso, nós esperávamos. Você sabe que essa conjugação verbal é pretérito perfeito. Foi, já era. Esperávamos, tínhamos uma expectativa que foi, frustrada, pretérito perfeito. Esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o... O que eles estão deixando claro aqui? Que eles duvidam de tudo que Jesus havia falado. Note um detalhe. Jesus havia avisado de antemão, não uma nem duas, mas várias vezes. Nós vamos para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos gentios, vão me prender, vão me açoitar, vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele havia avisado de antemão. Para ele não era nenhuma novidade, ele avisou justamente para preparar os discípulos. Só que eles não conseguiam acreditar. A dúvida entrou. Querido, querida, às vezes quando estamos com o coração, quem está com o coração meio frio não consegue acreditar, não consegue ver a luz no fim do túnel, mas acredite, Deus vai mudar essa situação na tua vida, Deus vai mudar essa história, a mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida para salvar, para libertar, para abençoar, e ele vai agir na tua vida, na tua casa, na tua família, nos seus negócios, ele vai mudar essa história. Esses aqui não conseguiam mais crer. Pensávamos, esperávamos, mas agora não tem mais jeito. Isso é o que eles estão falando. Só que eles não conseguiam entender o propósito de Deus. Por isso que Jesus diz no versículo seguinte, chamando ele de nécios. Ó nécios,
você quiser anotar, o nécio é uma pessoa que não tem entendimento. Ela não consegue entender as coisas. Amados, diante da luta, da adversidade, a gente não tem que perguntar para Deus o porquê, mas o para quê, qual o propósito, compreende? Deus, ele não é sábio que quer ver você sofrer, quer lhe açoitar, não, Deus não é assim não. Ele permite as situações para que tenhamos testemunho para contar. Ele permite passarmos pelas aflições, mas ele passa junto conosco, ele nos fortalece, nos renova e nos dá vitória. Então eu tenho que olhar com essa ótica. Diga assim comigo, essa luta de hoje vai ser o testemunho de amanhã. Mas isso não pode ser da boca para fora, isso tem que ser de todo o coração. Então eles não conseguiam entender o propósito das coisas. E às vezes tem gente que não consegue entender o propósito das situações na própria vida. E aí Jesus vai dizer, além de chamá-los de nécios, sem entendimento, que eles eram lentos para acreditar, tardos de coração para crer em tudo que disseram os profetas. O coração deles já estava frio. O coração deles estava frio, mas Jesus resolveu mudar aquela história. Eu não sei como é que está o teu coração, eu sei que o Senhor quer fazer arder o fogo dele e aquecer o teu coração. E como é que Jesus vai fazer isso? Versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Sabe o que Jesus fez? Um resumo de Gênesis a Malaquias, e foi com a palavra, e a palavra foi entrando, e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando, e a frieza foi saindo, e o fogo foi chegando, e o fogo foi chegando, e a presença aquecendo, e o fogo aquecendo. Jesus vai dizer, por exemplo, não está escrito aqui com todas as letras, mas por exemplo, imagine Jesus dizendo, olha, lembra lá no Éden, quando o Senhor, o Pai, disse que viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Jesus fez isso na cruz do Calvário. Compreenda que ele está falando dele mesmo na terceira pessoa. Até então eles pensam que é um peregrino, eles pensam que é um viajante, não é? Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente é Jesus. Quando Abraão leva Isaac para sacrificar no Monte Moriá, isso representava o Pai sacrificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro é Jesus Cristo, que derramou sangue para purificar. Quando Israel já velho vai dizer que de Judá viria Siló, o enviado é Jesus Cristo, ele é o desejado das nações, como disse Joel. Quando é feito o tabernáculo inteiro fala de Jesus Cristo, ele é o pão da vida, ele é a luz que ilumina, ele é o que nos dá acesso ao Pai. Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é através dele que chegamos ao Pai. E ele vai explicando. Ele vai dizendo, olha, Davi teve uma aliança com Deus, e Deus vai dizer que da descendência de Davi viria um que estabeleceria um reino eterno, e esse é Jesus Cristo. E o reino dele não pode ser abalado, o reino dele não é só físico, ele não governa só aqui, ele governa o universo inteiro, porque ele é todo poderoso. E aí eles vão, imagine falando de Isaías, por exemplo. Isaías profetizou que uma virgem iria conceber, e Maria era virgem e Jesus nasceu. Isaías profetizou, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías também profetizou que ele levaria sobre si as suas dores, as suas enfermidades, e ele enfermou, e ele foi para a cruz, ele derramou sangue. Mas o mesmo Isaías profetizou que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. Oh, querido, querida, deixa a palavra entrar no teu coração, porque você serve ao Deus vivo. Ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, e ele está aqui. Ele é Deus em cima do céu, ele é Deus embaixo da terra, ele é Deus da tua vida, ele é Deus da tua casa, ele é o Deus da tua história, é o Deus da tua eternidade para você. Aquece o teu coração, oh glória. E aí Jesus vai falando, e à medida que a palavra vai entrando, a frieza vai saindo, porque a palavra é viva. O próprio Senhor Jesus, antes de ser crucificado, disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Então, as palavras que outrora eram de vitimismo,
de derrota, de fracasso, agora eles estão ouvindo a palavra que gera fé ao coração. Querido, Deus não quer ouvir da tua boca a palavra de derrota, de fracasso. Ele quer ouvir você dizendo: eu creio, Ele é poderoso, Ele está no controle, Ele vai agir, Deus está comigo, Ele não me desampara. Mude o linguajar, deixa a palavra de derrota para lá. A vida e a morte estão no poder da... Quando você está no vale de ossos secos, ou você é profeta ou é osso seco. Ou você profetiza a vida ou já morreu. Deus quer levantar um povo que está com a palavra na boca, a palavra que dá vida, a palavra que dá ânimo, a palavra que levanta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí o texto diz mais, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, a Emaús. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com... Primeira coisa, Jesus tira a frieza com a palavra. Segunda coisa, quando queremos que ele permaneça conosco. Infelizmente, muita gente não quer que Jesus permaneça constantemente o tempo todo, só um pouquinho de tempo. Eles pediram para Jesus entrar. O texto diz que os constrangeram. E o 30 diz assim: e aconteceu que estando com ele a mesa, com eles a mesa. Mesa é comunhão, minha gente. Você chama qualquer um para sentar na mesa da sua casa? Tem gente aí, infelizmente, que a mesa, algumas pessoas, virou enfeite dentro de casa. Tem gente que não usa mais a mesa para nada. A mesa é para usar. E não é só para comer, para ter comunhão, é para conversar, é para estar junto, é para estar reunido. Sábado agora, minha esposa e eu, Deus tinha colocado no nosso coração, chamamos os obreiros, convocamos para a gente tomar um café junto. Montamos a mesa ali, tomamos um café para a gente estar junto. Porque quem ama, a gente tem que gastar tempo junto. Se você ama Jesus, gaste tempo com Ele. Se você ama Jesus, fale: eu quero o Senhor na minha vida, e eu quero o Senhor o tempo todo, e eu quero estar na mesa contigo, eu quero comunhão com o Senhor. Comunhão. Amados, quando se é criança, você já reparou como criança é? A criança geralmente pede muita coisa. Teus filhos te pedem muita coisa ou não? Pediram quando era criança? Pede. E aí, dependendo, você vai dando. Cabe ao pai filtrar, né? Cabe ao pai filtrar o que dá, o que não dá, e assim por diante. Só que quando a criança vai crescendo, o relacionamento não pode mais permanecer só no pedido. Embora que ainda pede, claro, mas o pedido, a intenção não pode ser o uso, a intenção não pode ser só o benefício, tem que ter um relacionamento de amor, de afeto. Deu para entender? Com sinceridade, quem aqui já deu para o filho que nunca teve? Porque o pai ama o filho. Diga para a pessoa que está do lado: Deus quer te dar tanta coisa, mas Ele quer ver primeiro o teu coração amoroso. Ele quer ver primeiro que você o ama, independente de qualquer coisa. Que você quer ver Ele na mesa, junto, tendo comunhão, tendo intimidade com Ele. Tomando o pão, versículo 30. O abençoou, partiu e deu-lhe. Compreenda, o Senhor muda o linguajar, trazendo a palavra, tirando a frieza. A tristeza bateu em retirada, porque a presença do Senhor chegou, né? O desânimo bateu em retirada. A cegueira, versículo de número 31. Abriram-se-lhes então os... querido, o Senhor quer abrir os teus olhos para você ver a glória dEle, para você ver a presença dEle, para você saber que Ele está contigo. Mas Ele abre os olhos de quem quer ter comunhão com Ele. Ele abre os olhos de quem quer e ouve a palavra dele e deixa o coração arder. Lembra do profeta Eliseu? Quando o rei da Síria juntou o exército para vir prender Eliseu, o ajudante dele sai, vê aquilo, fica tomado de medo. E aí o Eliseu sai, vê aquilo, não se assusta. E aí vai dizer para o Senhor: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo.
Quando o moço tem os olhos abertos por Deus, ele vê carro de fogo, cavalo de fogo, um exército glorioso. O Senhor quer abrir os teus olhos para você contemplar a glória dele, a presença dele, o amor dele, o livramento dele. Deixa ele abrir os teus olhos, meu irmão. Ele não quer ver você andando cego, sem perceber, pensando que está só, solitário. Não, ele quer ver você com comunhão com ele. Ele quer te revelar, ele quer te mostrar, para você glorificar o nome dele. Ele entendeu? Diga glória a Deus. Está escrito: aquilo que o olho não, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, Deus já nos revelou. Ele nos revela o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,9. O Espírito Santo revela, e ele quer nos mostrar, ele quer te mostrar. E aí, quando os olhos se abriram, quando eles têm o coração transformado completamente, é que eles vão dizer, versículo 32, a pergunta onde começamos a mensagem: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração que outrora estava gelado, o coração que outrora estava desanimado, entristecido, desesperançoso, os olhos que outrora estavam cegos, os olhos agora estão abertos, o coração agora está ardendo. E isso vai se tornar mais realidade através de atitude. Versículo seguinte, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora eles entenderam: nós não podemos mais ficar apartados, nós temos que voltar. Nós temos que estar com os irmãos. Querido, o diabo sabe que se te apartar do rebanho do Senhor, fica mais fácil para te derrubar, para fazer você fraquejar, porque ele sabe que o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. O Senhor quer você na presença dele, no rebanho dele, em comunhão com os irmãos. Agora compreenda: não é só neste lugar aqui somente, não é só nesse ambiente de 4 paredes que Deus quer que nós estejamos. Tem um lugar que Deus quer que nós estejamos. Sabe que lugar é esse? Salmo 32, versículo 7. Este lugar, Ele quer que todos estejamos. É importantíssimo estar aqui, sem sombra de dúvida. Você tem que estar aqui, você tem que congregar, não pode abandonar a congregação, como diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 10. Tem que estar em comunhão com os irmãos. Mas este lugar aqui é necessário. Salmo 32, versículo 7. Deus quer que o povo dele esteja neste lugar aqui, ó. Você encontrou? Salmo 32, 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. O Senhor, este lugar, é no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente. É o Senhor que é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso refúgio. Ele é esse lugar. Estando nesse lugar, a angústia fica lá embaixo. Estando nesse lugar nele, não tem espaço para tristeza, para o desânimo. Estando nesse lugar nele, você chora, se derrama, o louvor glorifica, tem paz, tem descanso, tem refrigério. E é nesse lugar que Ele quer fazer você estar. É nesse lugar onde o coração arde. É nesse lugar onde os problemas diminuem e só contempla a glória dEle, a presença dEle. Esse lugar está aqui hoje porque Ele está aqui e Ele quer aquecer o teu coração e fazer arder a palavra dEle, a presença dEle em você. Entendeu? Diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Ele é este lugar. Ele é este lugar. Ele é este lugar. E Ele quer que a igreja dele esteja nesse lugar. Compreenda que aqueles dois andaram com Jesus. Aqueles dois viram o que Jesus fez. Foram testemunhas oculares. Se isso tudo aconteceu com eles, obviamente que estamos também sujeitos. Mas o Senhor não desistiu deles. O Senhor não desiste de nós. O Senhor tratou o coração deles. E o Senhor trata o nosso também. Ele quer ver o nosso ardendo. O Salmo 39, versículo 3 diz assim: acendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. E o Senhor quer esse fogo aceso no teu coração. E o Senhor quer ver o teu coração ardendo na presença dEle, neste lugar.
Oh, querido, nesse lugar os problemas, desaparecem. Porque esse lugar é Ele, a glória dEle, a presença dEle. Eu não sei como é que está a sua vida, quais são as lutas e problemas que você está enfrentando. O Senhor te trouxe aqui para o adorar. Não porque Ele precise de adoração, mas porque nós precisamos adorar. É nós que precisamos, é nós que temos essa necessidade. Lá no céu já tem os 4 animais, os 24 anciãos, já tem querubins voando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. É o nosso coração que precisa adorar, é a nossa vida. Nós vemos na Escritura: quem não adora a Deus, vai adorar o dinheiro. Quem não adora a Deus, vai adorar o bezerro de ouro. Quem não adora a Deus, vai adorar qualquer outra coisa ou pessoa. Deus quer ver nós adorando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele quer os verdadeiros adoradores. Ele quer gente que o coração arde na presença dEle. Eu não sei o que tem esfriado o teu coração, eu sei que Ele quer aquecer. Eu sei que Ele quer fazer arder o teu coração. Ele não te trouxe hoje aqui por acaso. Você sabe como é que está a sua vida. Você sabe. Nós vamos orar, Ele vai aquecer o teu coração.